Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther Hanai, eu sou da Igreja Batista Nova Filadélfia. Eu tô aqui para mais um vídeo sobre a nossa série de mensagens de fé e esperança. E para a gente começar, eu gostaria de voltar um pouco lá na nossa devocional sobre maturidade, né, que teve algumas semanas atrás. E enquanto nós estávamos estudando aquela devocional, o Senhor falou comigo sobre a diferença entre inocência e ingenuidade. E é essa palavra que eu vou trazer aqui para vocês, porque por mais que não esteja diretamente ligada à fé e à esperança, eu acredito que é algo que a gente precisa entender nos últimos dias, né, nos dias que a gente está vivendo de crise, de dificuldade. Eu acredito que seja algo que a gente precisa entender para conseguir passar por esse momento. E eu queria que a gente abrisse lá no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que vai dizer: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Né? E eu acredito, na minha visão, que essa palavra não fala apenas do conhecimento da palavra, mas também do conhecimento de relacionamento, porque a Bíblia, todas as vezes, ou a maioria das vezes, que usa a palavra conhecer, ela está falando de uma relação íntima. Ela está falando da relação sexual entre um homem e uma mulher. E isso fala de conhecimento, de experiência, de pessoas que se conhecem intimamente. Então eu acredito que toda vez que o Senhor fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, ou seja, lhe faltou intimidade, lhe faltou experiência. Porque tu rejeitaste o conhecimento, ou seja, porque você rejeitou a intimidade, eu também te rejeitarei. Então, eu acredito que nos últimos tempos o Senhor está nos chamando para o nosso altar secreto, sabe? Para o lugar onde a gente conhece Ele de verdade, onde a gente tem íntima relação com Ele, onde a gente sabe quem Ele é, onde Ele sabe quem nós somos, onde a gente se revela, onde Ele se revela para nós. E eu separei 3 características do recém-nascido, que é o ser, digamos que mais ingênuo e mais inocente que nós poderíamos encontrar, né? Então, a primeira característica é que os recém-nascidos, eles têm a cabeça muito frágil, né? Se você já viu algum bebê na sua vida, você sabe que aqui na cabeça dele, nessa parte de cima, ele tem uma coisa que a gente chama popularmente de moleira. E essa moleira, ela é uma parte da cabeça onde o crânio ainda não está totalmente desenvolvido, né? O osso da cabeça da criança ainda não está totalmente desenvolvido. Ou seja, a mente dela, o cérebro dela está desprotegido. E eu gostaria de perguntar para você hoje, será que você está como um recém-nascido que está entregue a uma cabeça frágil, a uma mente frágil, a uma mente que precisa o tempo todo de proteção? Será que você está nesse lugar de fragilidade? A segunda característica sobre o recém-nascido é que a visão dele é muito limitada. O que eu quero dizer com isso? Que a visão do recém-nascido, ele não consegue enxergar mais de 30 centímetros além dos olhos, né? Ele tem uma visão bem curta, de 20 a 30 centímetros. E eu gostaria de te perguntar hoje, será que a sua visão, ela está limitada? Ou será que os seus olhos estão abertos para ver o que o Senhor está fazendo nesses dias? Uma coisa que tem me incomodado muito, que eu tenho visto, que está me deixando muito incomodada, é que são pessoas que estão gastando esse tempo que nós estamos em casa, sem fazer nada, né, entre aspas, porque muitas pessoas estão trabalhando, como eu, com meu esposo, a gente está em casa trabalhando, mas as pessoas estão gastando esse tempo com coisas totalmente inúteis, sabe? Essa questão da visão limitada, eu não falo apenas da visão espiritual, mas se você conhece a palavra de Deus, se você lê a Bíblia, se você tá ligado com o Senhor, você vai ver que em todo tempo Ele tá falando, sabe? E as pessoas, elas estão gastando tempo vendo série, vendo filme, não que isso seja errado, mas as pessoas gastam todo o tempo fazendo isso quando poderiam estar lendo a Bíblia, estar estudando sobre algum assunto, estar estudando sobre a palavra, sabe? Conhecendo Jesus, gastando mais tempo em oração.
isso é você limitar a sua própria visão. Talvez existem pessoas que estão com a visão limitada porque querem, sabe? Não porque foram sujeitas a isso, mas porque escolheram ficar com a visão limitada, porque não investem tempo em oração, não investem tempo em conhecimento da palavra, em conhecimento de quem Jesus é. Então eu acredito que isso é algo que nós precisamos entender, que a nossa mente, que a nossa visão, ela vai até onde a gente quer que ela vá. Sabe, nós precisamos começar a entender que Deus não colocou a gente em casa à toa. Eu não acredito de verdade que isso seja uma obra de Satanás. E mesmo que seja, Satanás não faz nada que Deus não tenha permitido. Então, assim, gaste seu tempo com o que vale a pena, com o que importa, que é o conhecimento da palavra de Deus, que é a oração, que é gastar tempo com a sua família, com os seus filhos. Para de ficar no celular um pouco, sabe? Para de ficar olhando as notícias, para de ver televisão um pouco. É lógico que você tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas larga um pouco as notícias, larga um pouco do celular, vai gastar tempo com seus filhos, brinca com eles. Se você não tem filhos, se você é como eu, que tá só eu e meu esposo, gasta tempo com a sua esposa, com seu marido, sabe? Conversa, vai dialogar, vai fazer alguma coisa de útil. Vamos parar de gastar nosso tempo com coisas que não vão agregar nada na nossa vida, sabe? Eu vejo pessoas jogando o dia inteiro. Não que jogar seja errado, mas tire um tempo para jogar, mas saiba administrar o seu tempo, sabe? Não adianta nada a gente ficar em casa e ficar ocioso, sem fazer nada. A gente não pode impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça. A gente pode impedir que ele faça o ninho. E é nesse momento que ele tá querendo fazer ninho. É nesse momento, porque a gente tá em casa, tá ocioso, não tem nada para fazer. Então é nessas horas que o diabo vai atacar a nossa mente e a nossa visão. Será que a nossa visão, que a nossa mente estão fracas? E a terceira coisa sobre o recém-nascido que eu queria falar é sobre a dependência. É óbvio, gente, é óbvio que nós precisamos ser dependentes de Deus. Mas existe uma coisa chamada autonomia. A criança, quando ela cresce, ela começa a fazer as coisas sozinha, né? Ele começa a abrir uma tampa sozinho, ele começa a ir no banheiro sozinho. E assim é a nossa vida com Deus. Às vezes a gente fica querendo que as pessoas levem a gente a todos os lugares, né? Existem os neófitos, que são os novos na fé, que são os recém-convertidos. Essas pessoas sim precisam de ajuda em oração, precisam que você pegue na mão dela e leve ela até Jesus. Mas eu vejo pessoas que estão na igreja há muitos anos e ainda não conseguem chegar até Jesus sozinhas. Ainda não têm um tempo de oração, ainda não têm um tempo de leitura da palavra, não são autônomos. São pessoas totalmente dependentes de um culto, de uma estrutura eclesiástica, precisam estar no templo para adorar o Senhor. E isso é uma coisa totalmente... Gente, eu não vejo sentido nisso. Se você é cristão, se você é filho de Deus, o mínimo que você pode fazer é buscar o Senhor na sua casa. O seu primeiro templo é você mesmo, é o seu coração. Quando Jesus veio, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, o véu se rasgou. Nós não precisamos mais que os sacerdotes vão até o Santo dos Santos para nós. Nós hoje em dia somos os sacerdotes. Nós temos o Santo dos Santos onde quer que nós estejamos. Então nós não precisamos mais de ninguém para nos levar até Deus, até o Pai. O caminho é Jesus Cristo e Ele está conosco. Então eu quero te incentivar a buscar o Senhor na sua casa, a fazer cultos domésticos, a louvar o Senhor, sabe? Bota um louvor na televisão, no celular, sabe? Cria um ambiente de adoração na sua casa, estabelece um trono de adoração no seu lar. E sabe, eu vejo que a igreja, ela se desviou muito do lugar original que ela deveria estar. Por quê? Porque na época de Jesus, na época dos discípulos, na igreja de Atos, as igrejas eram nas casas, não haviam templos. Porque, na verdade, quando Jesus veio, ele começou a bater em quem? Nos hereges, nos fariseus que estavam dentro dos templos. Então, Jesus foi e começou a ir para onde? Para dentro das casas. E eu acredito que é isso que Jesus está fazendo nos nossos dias. Ele está tirando as pessoas do templo porque muitas vezes os templos estão corrompidos, sabe? Estão sendo pregadas heresias, estão falando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E Jesus está começando a ir para dentro das casas, para as famílias, para os lares, porque é nesse lugar que nós precisamos estar. Nós precisamos estabelecer a presença de Deus na nossa casa, com a nossa família.
E a última coisa que eu queria te incentivar é buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. A palavra vai nos dizer isso, acho que é em Mateus, se eu não me engano. Obrigado, amor. Mateus 6,33 fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu quero te incentivar a buscar o Senhor, a buscar o reino de Deus e a justiça de Deus nesses dias, porque tudo o resto, a sua família, o sustento da sua casa, todo o resto, o Senhor vai prover, o Senhor vai dar um jeito de mandar até você. Mas o que nós precisamos fazer é nos entregar à integridade e à busca da palavra e do conhecimento de Jesus. E eu queria ler com você mais uma vez Oséias 4,6, que diz: o meu povo foi destruído. E é isso que vai acontecer conosco se nós não começarmos a buscarmos o Senhor. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o conhecimento que eu estou falando aqui hoje é o conhecimento da palavra, é o conhecimento de quem é Deus e do que Ele faria. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque não conhecem Deus o suficiente, não sabem o que Ele faria e o que Ele não faria, não sabem o Pai que tem. Então eu quero te incentivar nesse momento, quero trazer fé para o seu coração. Busca o Senhor, busca a face dEle, porque as outras coisas Ele mesmo vai acrescentar. Eu quero te incentivar também a deixar um like nesse vídeo, a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Não esquece também de compartilhar com seus amigos esse vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar no coração de todo mundo. Amém? A paz do Senhor, um beijo.